O Bicho Vermelho é um Benetton de 50 pés que era de charter, onde o casal Bob e Bell moram a bordo há 20 anos e já navegaram pelo Caribe, Pacífico e Mediterrâneo, acabando com todos os mitos sobre veleiro de linha e de charter. Então embarque com a gente em mais um vídeo da série, mas antes de continuar não esquece de deixar o seu curtir no vídeo e se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Olá, bem-vindos a bordo. Hoje nós vamos mostrar mais um barco muito bacana para essa série. É um Benetton 50 de um casal queridíssimo, a Bell e o Bob. Eles estão há 20 anos velejando. Então esse barco tem muita história, tem muitos detalhes e a gente vai mostrar tudo isso para vocês. Também queria agradecer Bell e Bob que não estão aqui, eles estão passando as férias no Brasil e deixaram a gente fazer essa filmagem, então muito obrigada. E também nós vamos mostrar como é um barco durante o inverno, porque eles são profissionais nesse assunto. A gente pegou bastante dicas no inverno passado, que a gente deixou o barco aqui. Então vocês vão poder conhecer um pouco mais como é que funciona esse sistema de inverno por aqui. Então, bora conhecer o Bicho Vermelho. Começando aqui pelo cockpit do Bicho Vermelho, a gente tem um encosto muito bom. Isso eu acho que para cruzeirista, né, que fica no cockpit, é muito confortável, porque não dói as costas, sabe? Aí aqui a gente tem a mesa, né? Ó, uma mesa bem boa, que abre dos dois lados. Aqui a gente também tem a Bimini, que tá guardada. Tem a Dog House, ele é bem fechadinho, ele é um cockpit bem abrigado, bem seguro. Aqui nós temos as duas rodas de leme, as catracas. Olha o tamanho das catracas, gente. São catracas gigantes, também ele é uns 50 pés, né? É um senhor barco. Aqui a gente tem painel solar. Por conta do inverno, o Bob deixa só dois, o resto ele guardou. E aqui a gente tem a parte da targa. Para vocês verem como o Bob é uma pessoa super detalhista e cuidadosa, ele coloca, olha, um copinho em cima da lâmpada para não estragar o acrílico. Também tem um copinho em cima da outra lâmpada para também não estragar. Ele tira as pás, né, do eólico. Tudo tem capa, né? Então eu nem vou mexer porque, né, não é nosso. Então tudo com capa, motor, até o manete tem capinha, tudo super bem cuidado aqui. Aqui a gente tem uma lâmpada que várias vezes foi útil quando a gente veio aqui no barco à noite e a gente percebe o quão útil é ter uma lâmpada dessa, até por segurança, sabe? Porque se alguém chegar perto do seu barco e acender uma luz, a pessoa já vai ficar, né? Pô, tem gente em casa. Então é muito legal todos os instrumentos. Aqui eles sobem o bote também, eles têm um bote de fundo rígido que tá guardado, a gente vai mostrar. A escadinha, tem uma popa bem ampla, é um barco muito amplo, também é uns 50 pés, né, galera? Paiol, um cockpit bem confortável, bem aconchegante. Aqui eles têm a portinha lateral, que eu acho muito interessante, porque quando você para de lado, né, você tem um fácil acesso para a doca. Então eu acho essa portinha muito boa. Aqui eles têm sempre onde segurar, que isso também, né, para travessias eu acho muito seguro. A mestra é a única coisa que o Bob não guarda, mas vocês podem ver que ela tá completamente encapada. Ali tem até uma fita crepe para passarinho não vir e fazer ninho ou coisa do tipo. Aqui a gente tem, né, o bote deles, que tá guardado, mas que normalmente fica atrás, né? Eles usam a targa para levantar o bote. Ó, toda a parte de vela tem esse... eu não sei como diz isso, mas é uma parte que te dá apoio, te dá segurança. Qualquer coisa que você precisa fazer, você fica muito mais seguro, né? Quando tem esse tipo de acessório.
E esse barco ele possui 2 genoas, o que é muito prático para o cruzeirista, uma menor e uma maior. Então, assim, quando tá pouco vento, você pode abrir as duas e fazer uma asa de pombo. Quando tá em tempestade, você abre só a menor. Quando tá pouco vento, você abre a maior. Enfim, é muito mais prático, né? Você não tem que ficar mudando a vela. Aqui a gente tem um senhor guincho e uma senhora âncora, que é a Rockna, igual a nossa, é a melhor âncora, assim, de cara. A gente é muito feliz com a nossa. E aqui é onde o casal transporta a moto deles. Vocês imaginam, gente, que esse casal tem uma moto a bordo? Eu acho isso incrível. Então, quando eles chegam em algum lugar, eles colocam a moto pra fora e saem dar um rolê. Como eles tiram essa moto do cockpit? Eles pegam a adriça, guincham essa moto, colocam ela dentro do bote e depois, quando vai desembarcar na praia, você murcha a frente do bote e aí a moto consegue sair. Gênio, né? Eu falo, esse barco tem tudo, gente. Essa parte, né, esse corredor é muito bom. Ele é alto aqui. Ele é muito confortável para andar, ele é um barco muito reto. Putz, olha, eu teria esse barco de olho fechado. Bel, se você quiser vender, a gente tá fazendo negócio com ele, porque é um super barco. Então isso aqui serve para ventilar o barco, são 4, e se a água entra, ela escorre, ela sai. Então não entra água salgada dentro do seu barco, mas o ar sai e assim fica tudo muito mais ventilado. Então agora vamos entrar e conhecer o bicho vermelho aqui dentro. Estou muito feliz de mostrar o bicho. Vamos começar pela porta. Como eles são cruzeiristas há muito tempo, eles têm várias travas. Eles acabaram adicionando uma trava extra aqui na porta. Então, ó, você fecha, você trava ali. E você também tem uma trava aqui em cima, onde você passa a chave. Então, ó, aqui, debaixo da escada, clássico, motor. Então, a gente tem um Perkins, não entendo de motor, galera. E nós temos também o gerador. Esse barco, ele tem gerador, tem water maker, tem tudo, é super completo. Aqui também eu sei que o Bob fez essa adaptação pra não ficar, pra não derrapar e tudo mais. Ele colocou esse material aqui, que ficou bem legal. Quando você entra, você já cai direto no salão, que é um salão bem espaçoso, né? Olha essa mesa, cabe... A gente já fez uma feijoada aqui, acho que mais de 8, 10 pessoas. Então, é muito confortável esse salão. Tem uma televisão gigante, como vocês podem ver. Aqui, na questão de inverno, ó, a Bel deixa vários potinhos de vinagre para evitar mofo, para evitar cheiro. Então é uma dica para umidade, né? Até mesmo quem mora no Brasil, que a umidade é muito forte, essa dica do vinagre é ótima. Então aqui a gente tem a mesa de navegação com um monte de aparelhos super completo, com AIS, AirPib, rádio, né? Todo o painel aqui. Uma mesa cheia de coisa. Ah, contextualizando, eles têm todos os aparelhos e várias outras coisas, só para vocês entenderem que eles compraram esse barco no Caribe. Então eles fizeram todo o Caribe, Panamá, atravessaram o Pacífico, fizeram toda a rota ali do Pacífico. Depois, quando chegou no canal do Suez, colocaram um barco num navio, atravessaram pelo navio e aí começaram toda a parte aqui, né, pelo Mediterrâneo. Então eles já praticamente deram a volta ao mundo, né? Falta só voltar para o Brasil para completar. Como esse barco era um barco de charter, ele tinha 4 cabines e agora a gente vai conhecer as adaptações desse barco. Ó, começando para mostrar que durante o inverno, para todas as portas ficarem abertas, ele coloca esse elastiquinho aqui. Então, assim fica tudo super ventilado, né? Deixa eu entrar por aqui para mostrar para vocês. A cabine de popa. Aqui, ó, a gente tem uma cabine super iluminada, tem 3 gaiutas. Aqui a gente tem uma cama, né, de casal muito boa. No momento estão as velas, né, ele colocou as velas guardadas aqui. A gente tem armário, tem as roupas de tempo, tem roupa de mergulho do Bob.
Então, ó, na verdade, são 4 suítes, né, que tinha esse barco. Então, aqui a gente tem o banheiro dessa cabine, que tem mais uma vela por aqui. É um banheiro bem espaçoso. Vocês podem perceber que tem, né, tipo, você consegue abrir a porta tranquilamente. Tem um corredor, então é uma cabine bem confortável. E essa cabine é onde a Bel recebe as visitas dela. Normalmente é só um casal que a Bel recebe. Esse barco é para 4. Agora, nós vamos conhecer a outra cabine, que é a cabine que eles adaptaram para guardar as coisas, que é a famosa sala de jogos, que eu sempre falo. Então aqui vocês vão ver várias adaptações e também a coisa que eu mais amo nesse mundo, que é uma máquina de lavar. Aqui, ó, é cheio, né, de engradado para eles guardarem as coisas. Olha quanto engradado cabe por aqui, gente. Ó, só para vocês terem uma ideia, tem 3 aqui e 5 aqui. Cabe muita coisa, ó. Vou entrar aqui para vocês verem. E aqui nós temos cabos de eletricidade, balsa salva-vidas, mais capacete, putz, um monte de coisa, um monte. Aqui em cima, ó, a gente tem os sombreiros lá de fora, tem guarda-sol, tem as ferramentas. E quando eles estão aqui, né, durante a temporada, tudo isso aqui fica lotado de caixa de cerveja, caixa de vinho, comida. Então, eles têm todo esse espaço para poder armazenar as coisas. E aí, aqui, a nossa querida máquina de lavar, que o Bob fez até um degrauzinho para Dona Bel poder subir e ver se ela esqueceu alguma meia, ver se ela esqueceu alguma calcinha aqui dentro. Então, é muito legal isso. Eu achei uma adaptação viável para um monocasco. Porque quando a gente mostra o catamarã, que é muito mais espaçoso, a gente fala, pô, cabe fácil uma máquina de lavar. Mas e no monocasco? Onde eu colocaria, né? Então eu acho sempre muito legal você ter um quarto para virar a sala de jogos. Lógico, né? Se você tem essa possibilidade. E aí, para vocês terem ideia de quanto tempo essa máquina está aqui, ela foi colocada em 2008, quando eles foram para o Pacífico, que a Bel falou, eu não vou para o Pacífico sem máquina de lavar. Então tem a plaquinha aqui. Em 12/6/2008, pela Princesa Isabel, foi abolida a escravidão neste barco. Ou seja, Dona Isabel, Princesa Isabel, tem uma máquina de lavar aqui. E é isso, ó, a cabine é igual, é idêntica, mas essa aqui é definitivamente onde eles armazenam as coisas. E aqui tem o banheiro, que eu vou mostrar pra vocês, que é totalmente um armário, né? Não tem a visão de um banheiro, porque você não vai encontrar um banheiro por aqui. Então aqui, ó, não tem nem privada, não tem nada. E aí eles colocaram prateleiras para guardar roupa de cama, toalha, tem todos os produtos de limpeza, tem galão de diesel, água. Então virou um armário total, esquece banheiro. Saindo, a gente já começa a ver uma das gambiarras do Bob, que é esse porta-treco que ele fez, tem dos 2 lados da escada, tem os ganchos. Então, eles buscam muito, assim, a praticidade a bordo, sabe? E isso aqui é uma coisa que realmente é muito prática. Eu vejo que às vezes a gente não tem onde guardar essas coisas, protetor, lanterna, sabe? Coisa que a gente usa o tempo inteiro. Então, o Bob fez isso. Isso que é o legal do barco, né? Tudo tem uma coisinha e tem um motivo de estar por aqui, né? Bom, cozinha. Cozinha de passagem aqui, lateral. A gente tem o freezer e a geladeira, tá? O Bob fez várias adaptações aqui na geladeira e no freezer, colocou essa plaquinha aqui. Aqui, se você coloca a comida na lateral do freezer, também congela. Então, esse é o freezer. E aqui a gente tem a geladeira. Então aqui a gente tem a pia, são 2 pias, mas ela tem um tamanho muito bom. Gosto bastante. E aí a gente tem a torneira, né, de água salgada e tem a torneira de água doce. As duas são manuseadas aqui pelo pé, que acaba gastando menos água. Então aqui a gente tem também uma parte, ó, para colocar escorredor de prato, que é muito bom. Tem um elastiquinho para não, né, quando adernar não cair. A gente tem a vigia aqui, que deixa uma claridade muito boa. Temos
as gaiutas, tem gaiuta aqui também. Esse barco tem bastante gaiuta, é um barco que tem bastante ventilação. Temos micro-ondas, temos bastante armário aqui, né? Porque você tem esse balcão aqui de apoio da cozinha. Nós temos fogão com 3 bocas, só que dessa vez, diferente do que a Carol falou, são 3 bocas bem espaçadas uma da outra. E essa daqui é a principal. Então, eu acredito que esse tipo de fogão, 3 bocas reais, é bem legal. Você pode ver que ele é até maior do que os normais, porque o convencional normalmente vem até aqui. Então, ele é um pouco maior do que o convencional. Aí a gente tem o forno, né, aqui embaixo também. Temos os armários de apoio. Como vocês estão vendo, é bem casa, né? Tem assim o negócio de pôr o guardanapo. Tem esse negocinho aqui, ó, que tá preso. Tem os enfeites, né, dos lugares que eles passaram. Tem quadro. Então, eu me sinto muito em casa, sabe? Mesmo não sendo a minha, eu imagino que a Bel e o Bob têm muita história dentro desse barco. Queria muito que eles, né, estivessem aqui para compartilhar com a gente. Mas a outra hora eles aparecem por aqui. Outra coisa é em relação ao chão. O chão inteiro abre, então eles conseguem armazenar um monte de coisa, não só naquele quarto que eu mostrei, mas também aqui no chão. Aqui, teoricamente, seriam 2 quartos, mas, ó, essa porta não abre. Porque o Bob fez uma reforma aqui e transformou isso na suíte master deles. Então, vamos conhecer essa suíte incrível. Olha só esse quarto. Gente, dá pra dançar valsa aqui. Depois o pessoal fala do catamarã, mas olha só isso aqui. É giga. Começar pela escrivaninha, que foi uma adaptação que o Bob fez. Porque aqui, na verdade, seria uma cama, né? Então ele fez toda essa escrivaninha, livros. Dona Bel tem uma cadeira. Aqui ele também fez um armário. É perfeito, gente. É perfeito, perfeito, perfeito. É incrível, incrível. Então, é uma casa. É uma casa. Uma perfeita casa. Ó, aqui ele fez as gavetas e colocou trava nas gavetas. Então aqui a gente tem a cama do casal. Os colchões estão na vertical por conta do inverno, porque assim você junta menos mofo. E ó, uma cama maravilhosa. Aqui a gente tem armário, como a gente tem do outro lado. A gente tem também, ó, uma parte de gavetas aqui embaixo da cama para guardar as coisas. Espaço para guardar as coisas nesse barco não é problema nenhum. E nem ventilação, porque eu tô aqui só de olho, ó. Gaiuta aqui, gaiuta do outro lado, gaiuta aqui em cima. Perfeito. E vamos combinar que, olha, não parece que aqui tinha uma divisória. Se eu entrasse aqui, eu não ia falar nunca que aqui tinha uma divisória e que aqui era 2 quartos. Porque parece que foi feito para ser um quarto só, exatamente desse jeito. Aqui, como eram 2 cabines, 2 suítes, tinha 2 banheiros. E eles acabaram transformando um banheiro em apenas ducha, para você tomar banho e molhar apenas um banheiro. E o outro banheiro para suas necessidades. Lembra que eu mostrei a máquina de lavar que a mulherada adora? Pois bem, nesse barco nós temos uma oficina. Oficina. Vocês estão preparados? Olha isso! Eu vou entrar porque é incrível. Caraca! E tem uma mega gaiuta aqui dentro, viu? Eu não sei nem o que dizer. Eu não sei o que dizer. Não sei. Tem todas as ferramentas possíveis, imagináveis. Tudo. Mangueira, cabo. Ai, eu não sei o nome dessas coisas, mas assim, tem tudo. Tem tudo. Olha isso aqui, eu nem sei o que que é isso, mas olha só. E aí aqui a gente tem até uma escadinha, né? Porque você pode subir, abrir essa gaiuta, sair por aqui. Bob pode sair por aqui quando ele estiver fazendo a manutenção, voltar pra cá. Ah, tem uma coisa muito interessante, tem papel toalha pendurado aqui, porque toda manutenção exige papel toalha. Beto usa rolos e rolos de papel toalha na manutenção. Então esse foi o tour pelo Bicho Vermelho. Eu espero que vocês tenham gostado desse barco cheio de história, cheio de detalhes. Eu fiquei muito feliz, Bel e Bob, muito obrigada por abrir a porta, né, por deixar a gente fazer essa filmagem, porque prova que um barco de linha e um barco de charter pode sim cruzar oceanos, né, o pessoal tem preconceito, vou comprar barco de charter, vai estar muito zoado. Olha só esse barco, gente, tá impecável,
né? Eu acho que você cuidar do que é seu gera nisso, ó, um barco perfeito. Então, deixa seu like, deixa seu comentário, né? Tudo que vocês gostariam de saber sobre esse barco e eu tento perguntar para Bel e responder para vocês. Muito obrigada, tchau e bons ventos!